boa noite. Boa noite. A Lei Geral da Copa não foi votada hoje na Câmara, mesmo com a pressa do governo em transformar em legislação o que havia prometido à FIFA. Nas aparências, a questão em discussão é liberar ou não a venda de álcool nos estádios. Mas o problema central é outro. É a incapacidade do Executivo de articular o que quer no Congresso. O governo brasileiro tem no papel a maior base parlamentar do mundo democrático. Pelo jeito, é só no papel. E os jovens brasileiros estão fazendo mais empréstimos em busca de mais conforto. Confiança no futuro. 20% dos empréstimos foram para quem tem de 18 a 25 anos. Desacelera aí. Está cada vez mais difícil se desligar do trabalho mesmo nas chamadas horas livres. Em Toulouse, na França, a polícia mantém cerco à casa de suspeito de assassinatos. A expansão do crédito no Brasil chegou a um grupo ao mesmo tempo vulnerável e sedento por financiamento: os jovens. Eles são o novo alvo de quem oferece crédito aqui no Brasil. Depois de formados, a maioria fica pelo menos 10 anos com a conta no banco. Há 23 anos, emprego com carteira assinada e promoção à vista. O Winner vai voando baixo, ainda mais agora, de moto nova. É a liberdade. No primeiro lugar, a liberdade. E depois a economia também que a moto traz, né? Mas para realizar esse sonho de liberdade, o jovem vendedor se amarrou no financiamento. Hoje em dia, a juventude, se ela não tiver alguma coisa para pagar ali, se comprometendo por mês, não consegue juntar o dinheiro. Então, essas opções do crédito facilita bastante na hora da compra. Moto, carro, celular e todo tipo de tecnologia é o que eles mais querem comprar. O jovem brasileiro com idade entre 18 e 25 anos descobriu que pode pegar dinheiro no banco para começar a vida com mais conforto. Um estudo da Serasa Experian mostra que quase 20% dos empréstimos vão para este grupo de consumidores, a maioria universitários que trabalham para pagar a faculdade. Em relação à juventude da Europa, vivemos o outro lado da moeda. Enquanto lá o desemprego assusta os mais jovens, aqui mais emprego formal e otimismo com o futuro da economia encorajam. Hoje nós estamos falando a respeito de pessoas que têm empregos formais, capazes de mostrar prova de residência. Isso facilita o acesso ao crédito. As instituições financeiras se animam com os jovens buscando crédito. As pesquisas mostram que 70% continuam clientes depois do diploma, por pelo menos mais uma década. Então, de fato, o jovem ele está cada vez mais indo para a universidade e está consumindo também cada vez mais na medida em que a renda tem melhorado bastante. Mas para começar a vida endividado tem um limite. 30% do salário é o máximo indicado para comprometer com parcelas. Este especialista disse que o cenário ainda não é preocupante. Isso está totalmente compatível com o nível de endividamento que nós estamos observando. Evidentemente que esse é um aspecto que tem que ter controle contínuo, mas eu não vejo nenhuma preocupação neste momento em relação a esse assunto. A revolução da tecnologia de informação tem um lado reconhecidamente negativo. Muita gente já não consegue se desligar do trabalho. Nos relógios do escritório, as horas do mundo. Michele Fernandes passa o dia todo num computador. E fora daqui, não consegue deixar de responder a e-mails, mensagens, ligações de trabalho. Ela é diretora de uma empresa que atua na área de comércio exterior. Como a maioria dos clientes está fora do Brasil em outro fuso horário, a comunicação acontece fora do horário padrão. Quase metade dos trabalhadores dos grandes centros urbanos tem o mesmo problema da Michele. São e-mails, telefonemas, é a necessidade de entrar na internet para se informar o tempo todo. Está cada vez mais difícil se desligar do trabalho mesmo nas chamadas horas livres. Deixo todos os meios de comunicação ligados, durmo com tudo ligado e pode me chamar durante a madrugada, né, que na China é dia, e para mim não tem problema nenhum. A amostra do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que 26% dos trabalhadores têm a necessidade de ficar de prontidão, porque podem ser chamados para realizar uma atividade extra. 15%
usam as horas de folga para planejar ou aprender mais sobre o trabalho que fazem. 37% sentem que o tempo livre vem diminuindo e 39% acham que essas horas dedicadas ao trabalho comprometem a qualidade de vida por causa do estresse ou por prejudicar as relações amorosas ou a família. Nós precisamos criar maneiras de lidar com essa nova realidade de uma forma saudável e de uma forma benéfica. Mas 42% dos entrevistados têm uma atitude positiva quando precisam se dedicar ao serviço mesmo nas horas vagas, justamente porque fazem o que gostam. Aí, desligar mesmo só nas férias. Ou nem assim. Eu tirei férias uma semana e mesmo assim fui para a Argentina, fiquei lá no toalete digitando, respondendo, porque quem está próximo não entende muito bem. 17 funcionários das empresas Chevron e Transocean foram denunciados hoje pelo Ministério Público Federal pelo vazamento de óleo na bacia de Campos em novembro do ano passado. Os 17 funcionários da Chevron e da Transocean foram denunciados por dano ao patrimônio público e crime ambiental. Além disso, o presidente da Chevron no Brasil, George Buck, e outros 3 funcionários da empresa vão responder por dificultar a ação fiscalizadora e falsidade ideológica. Para o MP, eles alteraram documentos entregues a autoridades públicas. No pós-acidente, a Chevron não mostrou nenhuma capacidade de gerenciar o acidente. Os 17 denunciados hoje já estavam proibidos de deixar o país. 13 já entregaram os passaportes à justiça. O Ministério Público alega que o acidente prejudicou o ecossistema marinho, podendo inclusive causar a extinção de algumas espécies e ainda trouxe prejuízos para atividades econômicas como a pesca. Mais cedo, antes da denúncia do MP, os advogados da Chevron minimizaram os impactos ambientais do derramamento de óleo. Não houve qualquer ser humano afetado, não se comprometeu a saúde de ninguém, e tampouco houve dano mensurável à fauna ou à flora. Na semana passada, a companhia americana informou que vem monitorando um novo vazamento e divulgou imagens das bolhas de óleo que se desprendem do fundo do mar. A empresa afirma que esse vazamento está a 3 quilômetros do poço onde houve o derramamento no ano passado e que os 2 eventos não têm relação. Para o procurador da República responsável pela denúncia, eles são partes do mesmo acidente. Do ponto de vista fático, também existem indícios veementes de que há ligação. Em nota, a Chevron disse que o acidente não foi intencional ou resultado de negligência e que está colaborando com as autoridades. A Transocean afirmou que agiu de forma adequada e rápida, com a segurança em primeiro lugar. Em Toulouse, na França, a polícia mantém o cerco ao prédio onde está o suspeito de ter matado 7 pessoas em 3 ataques que chocaram o país. Há quase 24 horas, os policiais tentam fazer com que Mohamed Merah se renda. Agora à noite foram feitas algumas explosões para pressioná-lo a sair. Mohamed tem 24 anos e é cidadão francês de origem argelina. Ele diz ter passado por campos de treinamento da Al-Qaeda no Paquistão e também no Afeganistão. E justificou o atentado contra a escola judaica como uma vingança pelas crianças mortas na Palestina. A polícia chegou até ele por causa do endereço de IP do computador usado para mandar um e-mail para uma das vítimas. Agora vamos ao futebol. Quarta-feira de jogos pela Libertadores e pela Copa do Brasil. É hora do placar da rodada com Fernanda Gentil. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite, Cris. Olha, placar da rodada hoje recheado, tem muito gol e muita emoção também. Por exemplo, rodada decisiva na Copa do Brasil. São jogos de volta da primeira fase que já definiram a maioria dos confrontos da segunda. Vamos aos gols. Começamos em Goiânia com Goiás e Paulista. O Goiás abriu o placar com o Ramon depois de jogada pela esquerda. E ele na dividida mandou pro gol. 1-0 Goiás. O segundo foi de Ricardo Goulart, encobrindo o goleiro. Só para deixar claro, o Goiás aí com uniforme diferente, meio colorido, verde, amarelo. E o terceiro, Rafael Tolói, de cabeça final. Goiás 3-0 está classificado. Em Campinas, Ponte Preta goleou o Sapucaiense do Rio Grande do Sul. Destaque para ele, Henrico fez 3 gols da partida. Esses que vocês estão vendo agora.
E o placar final, Ponte Preta 5, Sapucaense 2, 7 gols no jogo. A Ponte Preta está classificada, essa aí foi o terceiro gol do Henrico na partida. A Ponte Preta fez 5 no total. Vamos para o Rio de Janeiro, Botafogo e 13 da Paraíba. 13 fez 1-0 com Amaral. Chutou de longe, a bola desviou no Fábio Ferreira e enganou o Jefferson. E aí o Botafogo empatou, Renato cobrou a falta e o Louco Abreu de cabeça fez 1-1. A partida foi para os pênaltis, 3-2. O Botafogo perdeu 2, Renato perdeu, esse aí também o Louco Abreu. Foi o gol perdido, o segundo do Botafogo. E o 13 perdeu 3. O último com o Léo Rocha, tentou dar a cavadinha para o Jefferson, mas com ele não tem essa não. Ele deixou bem claro, ó, mandou o recado. Aqui não, aqui não. Muito bem. Mas aqui sim tem os confrontos dessa chave na segunda fase da Copa do Brasil. São Paulo, Bahia de Feira, Ponte e Atlético, Atlético Mineiro e Penarol, Goiás e América Mineiro, Vitória, ABC, Botafogo, Guarani, Sport e Paysandu. O Coritiba e o Nacional jogam amanhã, então esse é o único que eles saem aberto. Enfrenta o Asa de Alagoas. Agora vamos aos gols do outro lado da tabela da Copa do Brasil. Em Porto Alegre, Grêmio e River Plate de Sergipe. O River abriu com Lelê, dividiu ali. Olha a confusão. Na dividida, o Lelê fez 1-0. Depois o Grêmio empatou com o Marcelo Moreno. Pisou na bola e conseguiu se redimir. Mandou pro gol. E o Grêmio fez 2-1 com o Werley de cabeça. Teve tempo para mais um do Grêmio. Léo Gago, de falta, ela desviou na barreira e foi pro gol. 3-1. E o Fortaleza, hein? Venceu o Comercial do Piauí. Além do Henrico da Ponte Preta, tivemos outro jogador que fez 3 gols. Jailson garantiu a vitória do Fortaleza por 3-0 sobre o Comercial. A vitória e a classificação, o Fortaleza está classificado para a segunda fase. Esses aí, então, foram os 3 gols do Jailson. Esse foi o último, recebeu na área, caindo e empurrou pro gol. Em São Paulo, Portuguesa e Cuiabá. Portuguesa fez 1-0 com o Diego Souza de cabeça. O Ananias fez o segundo da Portuguesa, recebeu na área sozinho, aí ficou fácil, né? 2-0. O terceiro foi do Danilo. Jogada pela esquerda, levantamento na área e ele de cabeça fez 3-0. E também fez o quarto dentro da área, dessa vez com o pé. Final, Portuguesa 4-0. Em Jundiaí, Palmeiras e Coruripe de Alagoas. Palmeiras abriu o placar com ele, sempre de falta. Marcos Assunção 1-0. Depois ele deu o passe para o Barcos, também vive ótima fase no Palmeiras, fazer 2-0 Palmeiras. E o terceiro, Juninho chutou, talvez nem fosse para o gol essa bola, mas o Jota desviou, 3-0. Vamos agora então ver como ficaram os confrontos nessa segunda fase da Copa do Brasil. Ceará e Paraná, Palmeiras e Horizonte, Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio, Ipatinga, Fortaleza, Náutico, Bahia, Remo, Portuguesa e Juventude. Todos esses já estão definidos na segunda fase. E olha, daqui a pouco a gente volta no segundo tempo do placar com os gols da Libertadores. É isso aí, Fernando. Então até daqui a pouquinho. Já no próximo bloco, adiada a votação da Lei Geral da Copa, Heraldo Pereira fala dos bastidores da crise na base aliada.